chamo Ronaldo Roque. E eu sou o Vitor Monken. E esse é mais um episódio de leiturinha do Metendo Livro! Pessoal, antes de qualquer coisa, sigam a gente nas redes sociais. isso aí. O cara tá treinado, tá vendo? Isso. Então, Redes ó, sociais, a gente tem Instagram, TikTok, Spotify, YouTube e Apple. Apple Agora for estamos na Apple. Podcast. Se não tiver agora, entra daqui a pouco. Daqui a pouco. Vai estar chegando Vai tá na em Apple. todas as plataformas. Quase todas, tá lá. Tudo lá. Sai procurando. Siga a gente. Inclusive, já podem procurar no Google que já tá aparecendo, hein? Tá aparecendo. No Google. Sigam a gente nas redes sociais, coloque estrelinha no Instagram, avalie o programa, comenta, Liga o curte, sininho. compartilha, liga sininho no Isso Spotify, aí. no YouTube. Vem com a gente. Vem no Play. Vem no Play. Vem no Vem no Play. Play. Boa leitura pra vocês. O hidromel da poesia. Você já se perguntou de onde vem a poesia? De onde tiramos as canções que cantamos e as histórias que contamos? Alguma vez imaginou como é que algumas pessoas têm sonhos tão belos e sábios e são capazes de transmiti-los para o mundo como poesia, para serem cantados e recontados enquanto o sol continuar nascendo e se pondo, enquanto a lua crescer e minguar? Já se perguntou por que algumas pessoas criam belas canções, poemas e contos e outras não? É uma longa história, uma que não é acreditada a ninguém. Nela há assassinato, trapaças, mentiras, tolice, sedução e perseguição. Preste atenção. Essa história começa pouco depois da aurora do tempo, em uma guerra entre os deuses Aesir, Aesir e Vanir. Os Aesir eram deuses da guerra, da batalha e da conquista. Já os Vanir eram mais delicados, irmãos e irmãs que tornavam o solo fértil e faziam as plantas crescerem, porém não menos perigosos. Os Vanir e os Aesir, toda vez eu confundo, Aesir, eram iguais em força. Nenhum lado venceria a guerra. E mais, ao longo da disputa, ambos perceberam que precisavam um do outro, que não há satisfação nas corajosas batalhas sem os belos campos e fazendas para suprir os banquetes de comemoração. Os deuses se reuniram para firmar a paz e depois de concluídas as negociações, marcaram a trégua com cada um dos Aesir e dos Vanir, cuspindo em uma tina. A saliva se misturava e o acordo era selado. Depois, os deuses fizeram um banquete. Comeram, beberam hidromel e festejaram, contando piadas, conversando, se vangloriando e rindo enquanto as fogueiras se reduziam a carvões reluzentes. A festança durou até o sol surgir no horizonte, e quando os Aesir e os Vanir se levantaram para ir embora, cobrindo-se com peles e mantos para sair na neve fria e na névoa matinal, Odin falou: seria uma pena deixar nossas salivas misturadas para trás. Frey e Freya, irmão e irmã, eram os líderes dos Vanir e, pelos termos do acordo de trégua, passariam a morar com os Aesir em Asgard. Eles concordaram. Poderíamos transformá-las em alguma coisa, propôs Frey. Deveríamos criar um homem, sugeriu Freya, enfiando a mão na tina. A saliva se transformou, tomando forma com o movimento dos dedos de Freya, e em pouco tempo um homem desnudo estava de pé diante dos deuses. Você é Fafnir, anunciou Odin. Sabe quem eu sou? Você é Odin, o Supremo, respondeu Kvasir. Você é Grimnir e é o terceiro. Você tem outros nomes. São muitos para listar, mas conheço todos.
e também conheço os poemas, os cânticos e os Kenningins que os acompanham. Kvasir, criado a partir da união dos Aesir com os Vanir, era o mais sábio dos deuses. Combinava a cabeça e o coração. Os deuses brigavam entre si para serem os próximos a lhe fazer perguntas, e suas respostas eram sempre sensatas. Kvasir analisava com atenção e interpretava corretamente o que ouvia. Após um tempo, ele se dirigiu aos deuses e anunciou: "Vou viajar. Vou visitar os 9 mundos, conhecer Midgard. Há perguntas que precisam de respostas, mas que ainda não foram feitas." "Mas você voltará para nós?" perguntaram os deuses. "Voltarei", respondeu Kvasir. "Afinal, ainda há o mistério da rede, que um dia terá que ser desvendado." "O mistério do quê?" perguntou Thor. Mas Kvasir apenas sorriu e se afastou dos deuses, deixando-os intrigados. Ele vestiu o manto de viagem e deixou Asgard pela ponte arco-íris. Kvasir foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Conheceu todo tipo de gente, tratava bem a todos e respondia suas perguntas. E todo lugar se beneficiou com a presença de Kvasir. Naquele tempo, havia 2 elfos negros que viviam em uma fortaleza à beira-mar. Lá, eles faziam mágica e feitos de alquimia. Como todos os anões, eles criavam coisas, itens maravilhosos e impressionantes, em sua oficina e em sua forja. Mas havia muitas coisas que ainda não tinham criado. E os 2 eram obcecados pela ideia de criá-las. Os anões eram irmãos, e se chamavam Fjalar e Galar. Quando souberam que Kvasir estava viajando, ou melhor, visitando uma cidade próxima, os 2 saíram para encontrá-lo. Fjalar e Galar encontraram Kvasir no grande salão, respondendo às perguntas dos moradores da cidade, impressionando a todos que o viam. Ele ensinou como purificar a água e como tecer roupas com urtigas. Revelou a uma mulher quem roubara sua faca e por quê. Quando terminara de falar e de comer a refeição oferecida pelos moradores, os anões se aproximaram. "Temos uma pergunta que nunca lhe fizeram antes", disseram os irmãos. "Mas é uma que deve ser feita em particular. Pode vir conosco?" "Eu vou", concordou Kvasir. Os 3 caminharam até a fortaleza. As gaivotas gritavam e as sombrias nuvens cinzentas eram do mesmo tom das ondas. Os anões levaram Kvasir para sua oficina, nas profundezas da fortaleza. "O que são essas coisas?" perguntou Kvasir. "São tonéis. Eles se chamam Som e Bond." "Entendo. E o que é aquilo ali?" "Como pode ser tão sábio se não conhece essas coisas? É uma caldeira? Nós a chamamos de Odrerir, a provocadora de êxtases. E aqui vejo baldes de mel que vocês colheram. Estão destampados. E o mel é líquido." "Isso mesmo", concordou Fjalar. Galar franziu a testa. "Se você fosse tão sábio quanto dizem, saberia nossa pergunta antes mesmo que a perguntássemos, e saberia o que planejamos fazer com essas coisas." Kvasir assentiu resignado. "Ao que me parece, sendo vocês ao mesmo tempo inteligentes e malignos, os 2 talvez tenham decidido matar seu visitante e deixar o sangue deles correr para os tonéis de Som e Bond. Então, vão aquecer o sangue aos poucos na caldeira Odrerir. Depois, vão adicionar mel recém-extraído à mistura e deixá-la fermentar até se transformar em hidromel. Seria o melhor hidromel já criado, uma bebida capaz de intoxicar quem quer que a prove, mas também capaz de dar o dom da poesia e da sabedoria a quem bebe."
Nós somos mesmo inteligentes, admitiu Galar, e deve haver quem nos considere malignos. E, com isso, cortou a garganta de Kvasir. Os irmãos penduraram Kvasir pelos pés acima dos tonéis e drenaram até a última gota de seu sangue. Eles aqueceram o sangue e o mel na caldeira Odrerir e fizeram outras coisas de suas próprias invenções. Acrescentaram frutinhas silvestres e mexeram com uma vara. A mistura borbulhou, então parou de borbulhar, e os dois aprovaram e riram. Os anões encontraram dentro de si o verso e a poesia que jamais tinham conseguido expressar. Os deuses apareceram na manhã seguinte. Kvasir foi visto pela última vez na sua companhia, explicaram. É verdade, responderam os irmãos. Ele veio para cá conosco, mas quando percebeu que somos apenas anões tolos e desprovidos de sabedoria, se engasgou com o próprio conhecimento. Se tivéssemos conseguido lhe fazer perguntas... Ele morreu? Sim, responderam Fjalar e Galar, e entregaram aos deuses o corpo exsangue de Kvasir. Nossa, excelente. Ele seria levado de volta a Asgard para ter o funeral de um deus e talvez, porque os deuses não são como os outros e a morte deles nem sempre é permanente, para reviver como um deus. E foi assim que os anões obtiveram o hidromel da sabedoria e da poesia, e quem desejasse prová-lo precisava implorar a eles por um gole. Mas Galar e Fjalar só davam o hidromel para quem gostavam, e não gostavam de ninguém além de si mesmos. Ainda assim, havia aqueles com quem os dois tinham dívidas. O gigante Giling e sua esposa, por exemplo. Os anões os convidaram a visitar a fortaleza, e a visita aconteceu em um dia de inverno. Vamos passear no nosso barco, sugeriram os anões. O peso de Giling fazia o barco navegar bem baixo na água, e as remadas dos anões os conduziram a uma área com rochas sobre a superfície. Em todas as viagens anteriores, o barco flutuara serenamente acima das pedras, mas não dessa vez. O casco colidiu nas pedras e o barco virou, jogando o gigante no mar. Nade de volta para o barco, gritaram os irmãos. Eu não sei nadar, respondeu o gigante, e foi a última coisa que disse, pois uma onda encheu sua boca aberta de água salgada, sua cabeça bateu nas rochas e em instantes ele afundou e sumiu de vista. Fjalar e Galar desviaram o barco e voltaram para casa. A esposa de Giling esperava por eles. Onde está meu marido? Giling? Indagou Galar. Ele morreu. Se afogou, acrescentou Fjalar, prestativo. Ouvindo isso, a esposa do gigante gritou e chorou como se alguém estivesse arrancando sua alma. Ela gritou pelo marido morto e jurou que o amaria para sempre. E ela berrou, gemeu e chorou. Quieta! Ralhou Galar. Seu choro e seus gemidos machucam meus ouvidos. São altos demais. Espero que seja porque você é um gigante. Mas a mulher só fez chorar mais alto. Calma, pediu Fjalar. Você se sentiria melhor se lhe mostrássemos o lugar onde seu marido morreu? A gigante fungou e assentiu. Então chorou, gemeu e lamentou a morte do marido, que nunca voltaria para ela. Fique parada ali que vamos apontar o lugar para você, instruiu Fjalar, mostrando exatamente onde a gigante devia ficar, explicando que ela precisava passar pelo portal e ficar próxima à muralha da fortaleza. E balançou a cabeça para o irmão, que subiu correndo para o alto da muralha. Enquanto a esposa de Giling atravessava o portal, Galar jogou um pedregulho em sua cabeça. A gigante caiu, o crânio esmagado. Bom trabalho, elogiou Fjalar. Eu já estava cansado daquela barulheira horrível. Os dois empurraram o corpo sem vida da gigante para o mar. Os dedos
das ondas cinzentas arrastaram o corpo para longe da fortaleza e a esposa de Giling e Giling se reuniram após a morte. Os anões deram de ombros, se julgando extremamente espertos em sua fortaleza junto ao mar. Eles bebiam o hidromel da poesia toda a noite. Então declamavam belos e grandiosos versos para o outro e criavam narrativas épicas sobre a morte de Giling e de sua esposa, que declamavam do alto da fortaleza. No fim de cada noite, dormiam um sono pesado e acordavam onde tinham se sentado ou caído na noite anterior. Certo dia, os dois acordaram como sempre, mas não despertaram na fortaleza. Acordaram no fundo do barco, e um gigante que eles não reconheceram remava por entre as ondas. O céu estava escuro, com nuvens de tempestade, e o mar era negro. As ondas eram altas e fortes, e a água salgada respingava pelas laterais do barco dos anões, encharcando-os. Quem é você? Perguntaram os irmãos. Eu sou Sutung, respondeu o gigante. Ouvi dizer que vocês andam se gabando para o vento, para as ondas e para todo mundo de terem matado meu pai e minha mãe. Ah, disse Galar, isso explica por que estamos amarrados? Explica. Talvez você esteja nos levando para um lugar glorioso, sugeriu Fjalar, esperançoso, onde vai nos desamarrar e lá comeremos e beberemos e riremos juntos. Então, vamos nos tornar melhores amigos. Acho que não, retrucou Sutung. A maré estava baixa. Rochas se projetavam acima da água. Eram as mesmas rochas nas quais, na maré alta, o barco dos anões virara, o local onde Giling se afogara. Sutung agarrou os anões, tirando-os do fundo do barco, e os largou sobre as rochas. Na maré alta, o mar cobrirá estas rochas, disse Fjalar. Nossas mãos estão amarradas às costas. Não podemos nadar. Se você nos deixar aqui, com certeza vamos nos afogar. E essa é a intenção, explicou Sutung, sorrindo pela primeira vez. E enquanto vocês se afogam, vou ficar aqui sentado em seu barco e assistir ao mar levar os dois. Aí voltarei para Jotunheim e contarei a meu irmão Baugi e a minha filha Gunnlod como foi que vocês morreram. E nós três vamos ficar satisfeitos, pois minha mãe e meu pai serão vingados. A maré começou a subir, cobriu os pés dos anões, depois chegou aos umbigos, e, em pouco tempo, suas barbas flutuavam na espuma, e havia pânico em seus olhos. Piedade, implorar! Piedade! Piedade igual a que vocês tiveram por minha mãe e meu pai? Vamos compensá-los pela morte. Vamos compensá-los, podemos pagar. Acho que vocês, anões, não possuem nada que poderia compensar a morte de meus pais. Sou um gigante rico. Tenho muitos servos em minha fortaleza nas montanhas e tenho todas as riquezas com que posso sonhar. Tenho ouro e tenho pedras preciosas e ferro suficiente para fazer 1000 espadas. Sou versado em magia. O que vocês poderiam me dar que eu já não tenha? Os anões nada responderam. As ondas continuaram a subir. Nós temos hidromel! Temos o hidromel da poesia! Disparou Galar desesperado, quando a água roçou seus lábios. Feito com sangue de Kvasir, o mais sábio de todos os deuses, gritou Fjalar. São 2 tonéis e uma caldeira cheio deles. Ninguém tem isso, só nós, ninguém no mundo inteiro. Sutung coçou a cabeça. Preciso pensar a respeito, tenho que meditar, tenho que refletir. Não há tempo para pensar. Se você pensar, nós dois vamos nos afogar, gritou Fjalar, acima do rugido das ondas. A maré subia mais e mais. Ondas quebravam na cabeça dos anões, impedindo-os de respirar, e os dois já estavam com os olhos arregalados de medo, quando o gigante Sutung estendeu a mão e puxou primeiro Fjalar, depois Galar da água. O hidromel da poesia será uma compensação adequada,
É um preço justo se incluírem mais algumas coisas, e tenho certeza de que vocês, anões, têm mais algumas coisas para incluir. Pouparei suas vidas. O gigante os jogou, ainda amarrados e encharcados no fundo do barco. Os dois se remexeram, desconfortáveis, como duas lagostas barbadas, enquanto Suthung remava de volta à praia. Suthung tomou para si o hidromel que os anões tinham feito com sangue de Kvasir. E tomou outras coisas também, deixando para trás aquele lugar e aqueles anões, que ficaram, considerando tudo, bem felizes por terem escapado com vida. Fjalar e Galar contavam a todos que passavam por sua fortaleza a história de como tinham sido maltratados por Suthung. Contaram no mercado logo que foram negociar. Contaram quando os corvos estavam por perto. Em Asgard, Odin estava sentado em seu grande trono quando seus corvos Hugin e Munin sussurraram-lhe tudo o que tinham visto e ouvido enquanto viajavam pelo mundo. O único olho de Odin brilhou quando ele ouviu a história do hidromel de Suthung. Todos que ouviram a história chamavam o hidromel da poesia de barco dos anões, pois tinha sido ele quem levara Fjalar e Galar em segurança para casa. Ele também era chamado de hidromel de Suthung e de líquido de Odreirir, ou de Bod, ou de Son. Odin ouviu as palavras de seus corvos, mandou buscarem seu manto e chapéu. Chamou os deuses e ordenou que preparassem 3 enormes barris de madeira, os maiores que conseguissem construir, e que os deixassem prontos junto aos portões de Asgard. Contou aos deuses que os deixaria para viajar pelo mundo e que poderia demorar algum tempo para voltar. Levarei 2 coisas comigo, anunciou Odin. Preciso de uma pedra de amolar para afiar uma lâmina, a melhor que tivermos. E desejo levar o trado chamado Hati. Hati significa perfuradeira, e Hati era o melhor instrumento de perfuração que os deuses possuíam. Era capaz de abrir furos profundos e de penetrar a rocha mais dura. Odin jogou a pedra de amolar para o alto e a pegou de volta. Então a guardou na bolsa junto com o trado. Em seguida, foi embora. Queria saber o que ele está pretendendo, comentou Thor. Kvasir saberia, disse Frigga. Ele sabia de tudo. Kvasir está morto, retrucou Loki. E, de minha parte, não me importa para onde o pai de todos vai, nem por quê. Vou ajudar a construir os barris de madeira que o pai de todos nos pediu, afirmou Thor. Suthung deixara o precioso hidromel aos cuidados da filha, Gunnlod, para que ela o vigiasse no interior da montanha... Espera aí... Nidbjörg, no coração da terra dos gigantes. Odin não foi para a montanha. Em vez disso, foi direto à fazenda que pertencia a um irmão de Suthung, Baugi. Era primavera e os campos estavam cobertos de capim alto, pronto para ser cortado para servir de feno. Baugi tinha 9 escravos, gigantes como ele, que usavam grandes foices para cortar o capim. Cada foice tinha a altura de uma árvore pequena. Odin ficou observando. Quando o sol atingiu seu ápice e os escravos pararam de trabalhar para comer as provisões, o pai de todos se aproximou deles e disse: Fiquei observando vocês trabalharem. Digam-me, por que seu mestre deixa que cortem a grama com foices tão cegas? Nossas lâminas não estão cegas, retrucou um dos trabalhadores. Por que acha isso? Perguntou outro gigante. Temos as lâminas mais afiadas que há. Deixem-eu lhes mostrar o que uma lâmina afiada pode fazer, retrucou Odin.
Ele pegou a pedra de amolar do bolso e a passou na lâmina de uma das foices, depois na de outra, até cada lâmina reluzir o sol. Os gigantes ficaram parados em volta dele, meio sem jeito, assistindo ao trabalho. Podem experimentar agora, disse Odin. Os escravos gigantes passaram as foices pelo capim da capina e exclamaram de prazer, muito surpresos. As lâminas estavam tão afiadas que não era preciso qualquer esforço para cortar o capim. As lâminas atravessavam os caules mais grossos sem resistência. Isso é maravilhoso, disseram a Odin. Quer nos vender sua pedra de amolar? Vender? Indagou o pai de todo. Nada disso. Há um jeito mais justo e divertido. Todos vocês venham aqui. Fiquem parados um do lado do outro e segurem as foices bem firme. Mais perto. Não podemos nos aproximar mais um do outro, retrucou um dos escravos gigantes. As foices estão muito afiadas. Você é muito inteligente, disse Odin, erguendo a pedra de amolar. Então vamos fazer o seguinte. Quem conseguir pegar a pedra de amolar será... seu único dono será. E a jogou para o alto. 9 gigantes saltaram na direção da pedra de amolar, cada um tentando pegá-la com a mão livre, sem prestar atenção às foices. E todas haviam sido afiadas pelo pai de todos com sua pedra de amolar, criando um fio perfeito. Eles saltaram e estenderam os braços, e as lâminas reluziram ao sol. Borrifos e esguichos rubros se espalharam pelo ar. Então os corpos dos escravos se dobraram e retorceram, e um a um eles caíram na grama recém-cortada. Odin passou por cima dos corpos dos gigantes, recuperou a pedra de amolar dos deuses e guardou-a no bolso. Cada um dos 9 escravos tinha morrido com a garganta cortada pela lâmina de seu companheiro. Odin foi até o salão de Baugi, irmão de Suttung, e então pediu abrigo para a noite. Eu me chamo Bolverk, disse Odin. Bolverk? Repetiu Baugi. Um nome funesto. Significa aquele que faz coisas terríveis. Só para meus inimigos, retrucou aquele que se chamava Bolverk. Meus amigos gostam das coisas que faço. Sou capaz de fazer o trabalho de 9 homens. E trabalho incansavelmente sem reclamar. Você terá abrigo para a noite, disse Baugi, soltando um suspiro. Mas apareceu em um dia sombrio. Ontem eu era um homem rico, com muitos campos e 9 escravos para plantar e colher, para trabalhar e construir. Esta noite ainda possuo meus campos e animais, mas todos os meus servos morreram, mataram uns aos outros, e não sei porquê. É mesmo um dia sombrio, concordou Bolverk, que era Odin. Não há uma forma de conseguir mais trabalhadores? Não este ano, respondeu Baugi. Já é a primavera. Os bons trabalhadores estão nos campos de meu irmão Suttung. E pouca gente vem aqui de passagem. Você é o primeiro viajante que me pede abrigo e hospitalidade em muitos anos. Sorte sua, pois posso fazer o trabalho de 9 homens. Você não é um gigante, retrucou Baugi. É um homenzinho minúsculo. Não conseguiria fazer o trabalho de um de meus servos, que dirá de 9? Se eu não conseguir fazer o trabalho dos seus 9 homens, então não precisa me pagar, disse Bolverk. Mas se eu conseguir... Se você conseguir... Histórias sobre o hidromel extraordinário de seu irmão, Suttung, chegaram até os lugares mais remotos. Dizem que a bebida concede o dom da poesia para qualquer um que a beba. É verdade. Suttung nunca foi dado a poesia quando éramos jovens. Eu era o poeta da família, mas desde que voltou com o hidromel dos anões, se tornou um poeta e um sonhador. Se eu trabalhar para você, plantar, construir e colher, e fizer o trabalho de seus servos mortos, gostaria de provar o hidromel de seu irmão. Mas... Baugi franziu a testa.
Ele não é meu, não posso oferecê-lo. É de Sutung. Que pena, retrucou Bolverk. Então lhe desejo boa sorte na colheita deste ano. Espere! Não é meu, é verdade. Mas, se você fizer o que diz, vou levá-lo até a fortaleza de meu irmão. E farei o possível para ajudá-lo a provar o hidromel. Então, temos um acordo. Nunca houve trabalhador mais dedicado que Bolverk. Ele trabalhava a terra com mais afinco que 20 homens, que dirá 9 servos. Sozinho, cuidava dos animais. Sozinho, fazia a colheita da safra. Trabalhou a terra e a terra lhe pagou em dobro. Bolverk, disse Baugi, quando as primeiras névoas do inverno desciam pela montanha. Seu nome foi um erro. Você não fez nada além do bem. Fiz o trabalho de 9 homens? Fez? E de mais 9? Então vai me ajudar a provar o hidromel de Sutung. Eu vou. Na manhã seguinte, eles despertaram cedo e caminharam. À tarde, tinham deixado a terra de Baugi e chegado a de Sutung, na base das montanhas. À noite, chegaram ao grande salão do gigante. Saudações, irmão! Este é Bolverk, meu servo durante o verão e meu amigo. Baugi contou a Sutung sobre seu acordo com Bolverk. Por isso, preciso lhe pedir que dê uma prova do hidromel da poesia a Bolverk. Os olhos de Sutung eram duros como lascas de gelo. Não, respondeu ele sem rodeios. Não? Indagou Baugi. Não. Não abrirei mão de nenhuma gota daquele hidromel. Nenhuma única gota. Eu o mantenho em segurança em seus tonéis, Bond e Son, e na caldeira Odrerir. Esses tonéis estão nas profundezas da montanha Nitbjorg, que se abre apenas ao meu comando. Minha filha Gunlod as guarda. Seu servo não pode prová-lo. Você não pode prová-lo. Mas foi a compensação de sangue pela morte de nossos pais, retrucou Baugi. Eu não mereço uma parte para mostrar a Bolverk aqui que sou um gigante honrado? Não, retrucou Sutung. Não merece. Os dois deixaram o salão. Baugi estava inconsolável. Caminhava com os ombros curvados e os cantos da boca pendendo para baixo. A cada passo, ele pedia desculpas a Bolverk. Eu não achei que meu irmão seria tão injusto. Ele é mesmo injusto, concordou Bolverk, que era Odin disfarçado. Mas você e eu podíamos pregar uma pequena peça nele, para que não fique se sentindo tão superior no futuro. Assim, na próxima vez, ele escutará o irmão. Podíamos fazer isso mesmo, disse o gigante Baugi, e se aprumou, e seus lábios formaram algo que lembrava um sorriso. O que vamos fazer? Primeiro, vamos escalar Nitbjorg, a montanha pulsante. Juntos, os dois escalaram Nitbjorg, o gigante à frente e Bolverk, parecendo um boneco em comparação, mas sem nunca ficar para trás. Seguiram as trilhas feitas pelos carneiros, pelas cabras das montanhas. Então escalaram as rochas até o cume. As primeiras neves do inverno tinham caído sobre o gelo do inverno anterior que não derretera. Ouviram o vento que assoviava pela montanha, ouviram os pios das árvores bem abaixo e ouviram outra coisa. Era um som que lembrava muito a voz humana. Parecia vir das rochas, mas distante, como se viesse do interior da própria montanha. Que barulho é esse? Perguntou Bolverk. Baugi franziu a testa. Parece minha sobrinha, Gunlod, cantando. Então vamos parar aqui. Da bolsa de couro, Bolverk tirou o trato chamado Hati. Aqui. Você é um gigante. É grande e forte. Por que não usa esse trado para perfurar a encosta da montanha? Baugi pegou o trato. Então o apoiou na encosta e começou a perfurar. A ponta penetrou a montanha como um parafuso em uma rolha macia. Baugi girou e girou
muitas e muitas vezes. Feito! Anunciou o gigante, tirando o trado da pedra. Bolverk se debruçou sobre o buraco aberto e soprou lá dentro. Lascas e poeiras das rochas voaram de volta para ele. Acabei de descobrir 2 coisas, anunciou Bolverk. O quê? Que ainda não perfuramos a montanha. Você precisa continuar o trabalho. Isso é uma coisa só, argumentou Baugi. Mas Bolverk não falou mais nada, parado naquela encosta elevada, onde os ventos congelantes o golpeavam com suas garras. Baugi empurrou o trado Hati no furo e começou a girá-lo outra vez. Já estava ficando escuro quando o gigante puxou a furadeira do buraco. Agora atravessou a montanha, anunciou. Bolverk, nada disso, apenas soprou delicadamente no interior do furo e dessa vez viu as lascas de pedra serem levadas para dentro. Enquanto soprava, estava ciente de que algo ia atacá-lo pelas costas. Então Bolverk se transformou, virou uma cobra, e o trado afiado acertou o lugar onde antes estivera sua cabeça. A segunda coisa que descobri quando você mentiu para mim, sibilou a serpente para Baugi, que segurava Hati com uma arma, atônito. Foi que me traíra. Ou melhor, que me trairia. E com um movimento da cauda, a serpente desapareceu pelo buraco no interior da montanha. Baugi atacou outra vez com o trado, mas a serpente já havia desaparecido. Ele arremessou Hati para longe com raiva e o ouviu cair ruidosamente nas rochas abaixo. Pensou em voltar para o salão de Sutung e contar ao irmão que ajudara a levar um mago poderoso até o alto de Nipbjorg. E que, além disso, também o ajudara a penetrar na montanha. Imaginou a reação de Sutung. Então, com os ombros curvados e uma carranca, Baugi desceu a montanha e voltou andando para casa, para sua própria lareira e seu próprio salão. Fosse lá o que aconteceria com o irmão ou com o seu precioso hidromel, aquilo não era da conta dele. Bolverk, na forma de cobra, deslizou pelo furo da montanha até o fim do buraco, que se abria em uma enorme caverna. A caverna era iluminada por cristais que emitiam uma luz fria. Odin voltou à forma de homem, mas não qualquer homem, um homem enorme, do tamanho de um gigante e bem apessoado. Então, avançou seguindo o som da canção. Gunlod, a filha de Sutung, estava parada diante de uma porta trancada, atrás da qual ficavam os tonéis chamados Son e Band, e a caldeira Odredir. Ela carregava uma espada afiada e cantava sozinha, de pé ali. É um prazer, brava donzela, cumprimentou Odin. Gunlod o encarou. Não sei quem é você. Diga seu nome, estranho, e me conte por que eu deveria deixá-lo viver. Sou Gunlod, a guardiã desta caverna. Sou Bolverk, disse Odin, e mereço a morte, eu sei, por ousar vir a este lugar. Mas baixe a espada e me deixe olhar para você. Meu pai, Sutung, me nomeou guardiã do hidromel da poesia. Bolverk deu de ombros. Por que eu me importaria com o hidromel da poesia? Vim aqui apenas porque ouvi falar da beleza, da coragem e da virtude de Gunlod, filha de Sutung. Eu disse a mim mesmo, se Gunlod me deixar apenas olhar para ela, vai valer a pena. Isso, se ela for tão bela quanto dizem as histórias, claro. Foi o que pensei. Gunlod encarava o belo gigante à sua frente. E valeu a pena, Bolverk, que está prestes a morrer? Valeu muito mais. Você é ainda mais bela do que dá a entender qualquer história que já ouvi ou qualquer canção que bardos possam compor. Mais bela que o pico de uma montanha, mais bela que uma geleira, mais bela que um campo de neve ao amanhecer. Gunlod baixou os olhos e seu rosto enrubesceu. Posso me sentar ao seu lado? Perguntou Bolverk.
Gunlod assentiu, sem dizer nada. A gigante tinha comida e bebida ali, na montanha, e eles comeram e beberam. Depois de comerem, os dois se beijaram suavemente na escuridão. Após fazerem amor, Bolverk comentou tristonho: gostaria de poder tomar um gole do hidromel do tonel chamado Son. Aí poderia compor uma verdadeira canção sobre seus olhos, e todos os homens a cantariam quando quisessem cantar sobre beleza. Só um gole? Perguntou a gigante. Um gole tão pequeno que ninguém nunca saberia. Mas não tenho pressa. Você é mais importante. Deixe-me mostrar quanto é importante para mim. Ele a puxou para perto. Os dois fizeram amor no escuro. Quando terminaram, já deitados enroscados, as peles nuas se tocando, entre sussurros e palavras doces, Bolverk soltou um suspiro triste. Qual é o problema? Perguntou Gunlod. Queria ter a habilidade de cantar sobre seus lábios, sobre como são macios e muito mais bonitos que os lábios de qualquer outra mulher. Acho que isso daria uma excelente canção. Isso é mesmo uma lástima, concordou Gunlod, pois meus lábios são muito atraentes. É o meu ponto forte. Talvez, mas você tem tantos traços perfeitos que escolher o melhor é muito difícil. Porém, se eu pudesse provar o menor dos goles do tonel chamado Bodden, a poesia estaria em minha alma e eu conseguiria compor um poema sobre seus lábios que duraria até o sol ser devorado por um lobo. Mas só um golinho. Meu pai ficaria muito irritado se achasse que eu dei o hidromel dele para o primeiro estranho bonito que penetrou a solidez desta montanha. Os dois caminharam pelas cavernas de mãos dadas, de vez em quando tocando os lábios. Gunlod mostrou a Bolverk as portas e as janelas que podia abrir de dentro da montanha, através das quais Sutung lhe mandava comida e bebida. Mas Bolverk pareceu não prestar atenção. Ele explicou que não estava interessado em nada que não tivesse relação com Gunlod, seus olhos, seus lábios, seus dedos, seu cabelo. Gunlod riu e respondeu que ele não podia estar falando aquelas belas palavras a sério, que ele obviamente não podia querer fazer amor com ela outra vez. Bolverk silenciou seus lábios com os dele e os dois fizeram amor outra vez. Quando os dois estavam perfeitamente satisfeitos, Bolverk começou a chorar no escuro. O que há, meu amor? Perguntou Gunlod, preocupada. Ah, me mate, respondeu Bolverk, entre soluços. Me mate agora mesmo. Eu jamais conseguirei compor um poema sobre a perfeição de seus cabelos, de sua pele, sobre o som de sua voz, o toque de seus dedos. A beleza de Gunlod é impossível de descrever. Bem, imagino que não deve ser fácil fazer um poema desses, mas duvido que seja impossível. Talvez... sim? Um gole minúsculo da caldeira Oderir me desse a habilidade lírica necessária para cantar sua beleza para gerações futuras, sugeriu, parando de chorar. Sim, talvez, mas teria que ser o gole mais minúsculo de todos. Mostre-me a caldeira, e vou lhe mostrar como é pequeno o gole que posso tomar. Gunlod destrancou a porta, e logo ela e Bolverk estavam diante da caldeira e dos dois tonéis. O cheiro embriagante do hidromel da poesia pairava no ar. Só um golinho, alertou a gigante, pelos 3 poemas sobre mim que vão ecoar pelas eras. É claro, minha querida. Bolverk abriu um sorriso no escuro. Se Gunlod tivesse olhado para ele, teria percebido que algo estava errado. Com o primeiro gole, ele bebeu até a última gota da caldeira Oderir. Com o segundo, esvaziou o tonel chamado Bond. Com o terceiro, esvaziou o tonel chamado Sun. Gunlod não era tola. Percebeu que tinha sido traída e atacou. A gigante era forte e rápida, mas Odin não ficou para lutar.
saiu correndo da caverna, fechou a porta e trancou Gunlod lá dentro. Em um piscar de olhos, Odin se transformou em uma grande águia. Ele guinchou ao bater as asas e os portões das montanhas se abriram. Então Odin se alçou aos céus. Os gritos de Gunlod encheram o amanhecer. Em seu salão, Suttung acordou e saiu correndo para fora. Olhou para cima e viu a águia e soube o que devia ter acontecido. Então Suttung também se transformou em águia. As duas águias voavam tão alto que do chão eram apenas pontos minúsculos no céu. Voavam tão rápido que seu voo parecia o rugido de um furacão. Em Asgard, Thor anunciou: chegou a hora. Ele ergueu os 3 grandes barris de madeira e os levou para o pátio. Os deuses observaram as águias gritando nos céus, seguindo na direção de Asgard. Estavam próximas. Suttung era rápido e estava logo atrás de Odin. Seu bico quase tocava as penas da cauda dele quando chegaram ao salão dos Aesir. Sempre confundo. Dos Aesir. Odin começou a cuspir. Uma fonte de hidromel jorrou de seu bico para os barris, enchendo um de cada vez. Era como uma ave levando alimento para os seus filhotes. Desde aquele tempo, sabemos que todos aqueles capazes de fazer magia com as palavras, de compor poemas e narrativas épicas, de tecer histórias, provaram do hidromel da poesia. Quando ouvimos um bom poeta, dizemos que ele provou do presente de Odin. Aqui está. Esta é a história do hidromel da poesia e de como ele foi criado. É uma história cheia de desonra e mentiras, assassinatos e trapaças. Mas esta não é a história completa. Resta uma coisa a contar. Os mais delicados devem tapar os ouvidos ou parar de ler. Bom, fica a escolha da galera aí. Eis o último detalhe, e é uma confissão vergonhosa. Quando o pai de todos, em sua forma de águia, estava quase chegando aos barris, com Suttung logo atrás, Odin expeliu um pouco de hidromel pelo traseiro, soltando um peido molhado que jorrou o hidromel fedorento bem no rosto de Suttung, cegando o gigante e tirando um de seu encalço. Ninguém, nem naquela época nem agora, quis beber o hidromel que saiu do traseiro de Odin. Mas sempre que você ouvir poetas ruins declamando sua péssima poesia, cheio de sorrisos tolos e rimas feias, vai saber que hidromel eles provaram. Thor na Terra dos Gigantes. Thialfi e sua irmã Röskva moravam com o pai Egil e a mãe em uma fazenda nos limites do território selvagem. Próximo à fazenda viviam monstros gigantes e lobos, e Thialfi muitas vezes se metia em apuros e precisava escapar correndo. Ele corria mais rápido que qualquer pessoa ou ser. Por morarem nos limites das terras selvagens, milagres e eventos estranhos eram comuns no mundo de Thialfi e Röskva. Entretanto, nada tão estranho quanto o dia em que os 2 visitantes de Asgard, Loki e Thor, chegaram à fazenda em uma carruagem puxada por 2 cabras enormes, que Thor nomeara de Rosnador e Rangedor. Os deuses solicitaram comida e hospedagem, e eram enormes e poderosos. Não temos alimento para seres como vocês, respondeu Röskva, desculpando-se. Temos vegetais, mas foi um inverno difícil e não nos sobrou nenhuma galinha. Thor resmungou. Sacando a faca, ele matou as 2 cabras. Depois, esfolou os cadáveres. O deus do trovão jogou a carne no grande caldeirão de guisado pendurado acima do fogo, enquanto Röskva e a mãe picavam o que havia sobrado dos vegetais e os jogavam no caldeirão. Loki chamou Thialfi em um canto. O garoto parecia intimidado pelos olhos verdes, pelas cicatrizes nos lábios e pelo sorriso de Loki. Você sabia, comentou o deus da trapaça, que o tutano dos ossos dessa cabra é a melhor coisa que um jovem da sua idade pode comer?
É uma vergonha que Thor sempre fique com tudo. Se quiser crescer e ficar forte como ele, coma o tutano do osso das cabras. Quando a comida ficou pronta, Thor pegou uma cabra inteira para si, deixando a carne da segunda cabra para os outros 5. O deus pôs as peles das cabras no chão e, enquanto comia, largava os ossos na pele da primeira cabra. Joguem seus ossos na outra pele, instruiu. E não quebrem nem mastiguem nenhum deles. Comam apenas a carne. Você acha que consegue comer rápido? Devia ter visto Loki devorando sua porção. Em um momento, o prato cheio estava bem à sua frente e no segundo seguinte havia sumido. E Loki limpava os lábios com as costas da mão. Os outros comeram mais devagar. Thialfi não conseguia parar de pensar no conselho de Loki. Então, quando Thor deixou a mesa para atender a um chamado da natureza, Thialfi pegou a faca e a usou para quebrar um dos ossos da perna da cabra e comeu um pouco do tutano. O rapaz pôs o osso quebrado na pele da cabra e o cobriu com ossos inteiros, para que ninguém notasse. Naquela noite, todos dormiram no salão. Pela manhã, Thor cobriu os ossos com o couro. Ele pegou seu martelo, Mjolnir, e o levantou bem alto. Rosnador, fique inteiro, ordenou o deus. Após o clarão de um raio, a cabra se transformou, baliu e começou a pastar. Thor disse: Rangedor, fique inteiro. E Rangedor ficou. Avançou mancando com dificuldade na direção de Rosnador, então baliu alto, como se sentisse dor. Uma das pernas dele está quebrada, constatou Thor. Tragam-me madeira e pano. Ele fez uma tala para a cabra. Quando terminou, olhou para a família. Thialfi. Achava que nunca vira nada tão assustador quanto os olhos injetados e flamejantes de Thor. O deus cerrou o punho, agarrando o cabo do martelo. Algum de vocês quebrou aqueles ossos? Aquele osso, disse com voz de trovão. Eu lhe dei comida e em troca pedi uma única coisa. Ainda assim, fui traído. Fui eu, confessou Thialfi. Eu quebrei o osso. Loki tentava ficar sério, mas não conseguia evitar um sorrisinho. Não era um sorriso tranquilizador. Thor ergueu o martelo. Eu deveria destruir esta fazenda inteira, murmurou, enquanto Egil, assustado, e sua esposa aos prantos, deixando Egil assustado e sua esposa aos prantos. Digam, por que não devo transformar este lugar em ruínas? Egil não respondeu. Thialfi se levantou e disse: Isso não tem nada a ver com meu pai. Ele não sabia que fiz o que fiz. Castigue a mim, não a ele. Eu corro bem e aprendo rápido. Deixe meus pais em paz, e eu serei seu escravo. Röskva se levantou e anunciou: Thialfi não vai a lugar nenhum sem mim. Se decidir levar meu irmão, terá que levar nós dois. Thor ponderou por um momento antes de responder. Muito bem. Por enquanto, Röskva, você vai ficar aqui e cuidar de minhas cabras enquanto a perna de Rangedor não fica boa. Quando voltar, levarei vocês 3. Então se voltou para Thialfi. Já você, vem comigo, e Loki. Vamos para Utgard. O mundo depois da fazenda era uma terra selvagem. E Thor, Loki e Thialfi viajaram para o leste, na direção de Jotunheim, o lar dos gigantes, e do mar. Quanto mais avançavam, mais frio ficava. Ventos congelantes sopravam, drenando todo o calor de seus corpos. Pouco antes do pôr-do-sol, quando ainda havia luz suficiente para enxergar, os 3 procuraram abrigo para a noite. Thor e Thialfi nada encontraram. Loki levou mais tempo na busca e voltou com a expressão intrigada.
Tem uma casa estranha para aqueles lados, revelou. Estranha como? Perguntou Thor. É só um grande salão, não tem janelas e o portal é enorme, mas não há porta. Parece uma enorme caverna. O vento frio tirava a sensibilidade dos dedos e açoitava o rosto dos três. Temos que ir lá, disse Thor. O salão ficava a uma boa distância. Pode haver feras ou monstros por lá, comentou o deus. Vamos nos instalar perto da entrada. E fizeram exatamente isso. Era bem como Loki tinha descrito. Uma enorme construção, um grande salão com outro salão comprido de um dos lados. Eles acenderam uma fogueira e perto da entrada dormiram ali por cerca de 1 hora, até acordarem com um barulho. O que foi isso? Indagou Thjalfi. Um terremoto? Sugeriu Thor. O chão tremia. Eles ouviram um rugido. Pode ter sido um vulcão, uma avalanche enorme ou uma centena de ursos furiosos. Acho que não, interveio Loki. Vamos para o salão lateral, por precaução. Loki e Thjalfi dormiram no salão lateral e o barulho de rugido avalanche continuou até o amanhecer. Thor ficou posicionado diante da porta principal a noite inteira, segurando o martelo. Ele foi ficando mais irritadiço com o passar do tempo. Só pensava em explorar e atacar fosse lá o que estivesse rugindo e sacudindo a terra. Assim que o céu começou a clarear, Thor deixou seus companheiros dormindo e adentrou a floresta em busca da origem do barulho. Com o tempo, percebeu que eram sons diferentes que ocorriam em sequência. Primeiro, um rugido estrondoso, seguido de um zumbido, depois o que parecia um silvo, mais delicado, agudo o suficiente para deixar a cabeça e os dentes de Thor doerem a cada vez que soava. O deus chegou ao alto de uma colina e olhou para baixo. Estendido, no vale havia a maior pessoa que Thor já vira em toda a vida. O cabelo e a barba eram mais negros que carvão, e a pele tão branca quanto um campo de neve. Os olhos do gigante estavam fechados, e ele roncava. Esse era o rugido, o zumbido e o silvo que Thor ouvia. Toda vez que o gigante roncava, o chão tremia. Era o abalo de terra que tinham sentido à noite. O gigante era tão grande que, em comparação, Thor podia ser um besouro ou uma formiga. Deus levou a mão ao cinturão de força, Megin-Jord, e o apertou firme, dobrando sua força para se assegurar de que seria forte o bastante para enfrentar até mesmo o maior dos gigantes. Enquanto observava, o gigante abriu os olhos. Era um tom de azul gélido penetrante. O gigante, porém, não pareceu oferecer ameaça. Olá, cumprimentou Thor. Bom dia, estrondou o gigante de cabelo negro em uma voz que parecia uma avalanche. Sou Sou Sikmir. Acho que vai ficar assim. Sikmir. Significa grandalhão. Meus colegas são sarcásticos. Gostam de chamar um baixinho como eu de grande. Mas o que posso fazer? Você viu minha luva? Eu tinha 2 ontem à noite, mas deixei uma delas cair. Ele ergueu as mãos. A direita estava coberta por uma grande luva de couro parecida com uma luva de forno. A outra estava nua. Ah! Achei! O gigante esticou a mão até o outro lado do monte que Thor escalara e pegou o que obviamente era a outra luva. Estranho. Tem alguma coisa aqui dentro. Começou sacudindo a luva. Thor reconheceu o abrigo em que ficara na noite anterior. E Loki e Thjalfi caíram rolando da boca da luva e aterrizaram na neve abaixo. Skimir, o gigante, calçou a luva esquerda e olhou satisfeito para as mãos enluvadas. Podemos viajar juntos? Sugeriu o gigante, se vocês quiserem. Thor olhou para Loki e Loki para Thor e os dois olharam para o jovem Thjalfi, que deu de ombros.
Eu consigo acompanhar o ritmo, disse o rapaz, confiante em sua velocidade. Muito bem, gritou Thor. Eles tomaram o desejum com o gigante, que sacava vacas e carneiros inteiros da bolsa e os devorava ruidosamente. Os 3 companheiros comiam menos. Depois da refeição, Skirmir, tem um R aqui, mas Skirmir disse: posso carregar as provisões de vocês na minha bolsa. É menos peso para vocês. E podemos comer juntos quando acamparmos à noite. O gigante guardou a comida dos 3 na bolsa, amarrou os cardaços e saiu andando para o leste. Thor e Loki correram atrás dele no ritmo incansável dos deuses. Thjalfi corria mais rápido que qualquer homem já correu, mas com o passar das horas até ele achou difícil acompanhar, e às vezes parecia que o gigante era só mais uma montanha ao longe, a cabeça perdida nas nuvens. Alcançaram os Skirmir ao entardecer. Ele montara acampamento sobre um grande carvalho e arrumara um lugar confortável para si ali perto, repousando a cabeça em um enorme rochedo. Não estou com fome, anunciou. Não se preocupem comigo. Vou dormir cedo. Suas provisões estão na minha bolsa, encostada na árvore. Boa noite. O gigante começou a roncar. Os rugidos, zumbidos e silvos familiares abalaram as árvores e Thjalfi escalou a bolsa de provisões do gigante. Ele chamou Thor e Loki mais abaixo. Não consigo desamarrar. O nó é forte demais para mim. Poderia muito bem ser feito de ferro. Eu consigo dobrar ferro, retrucou Thor. Então saltou até o alto da bolsa de provisões e começou a puxar as amarras. E então? Perguntou Loki. Thor grunhia e puxava e grunhia, até que deu de ombros. Acho que vamos ficar sem jantar esta noite, comentou. A não ser que este maldito gigante derrame a bolsa para nós. Desamarre a bolsa para nós. Ele olhou para o gigante, depois olhou para Mjolnir, seu martelo. Então desceu da bolsa e foi até o topo da cabeça adormecida de Skirmir. Ergueu o martelo e golpeou a testa do gigante. Skirmir abriu um olho sonolento. Acho que uma folha caiu na minha testa e me acordou, comentou. Vocês já acabaram de comer? Estão prontos para dormir? Não posso culpá-los se estiverem. Foi um longo dia. Ele rolou para o lado, fechou os olhos e voltou a roncar. Loki e Thjalfi conseguiram pegar no sono apesar do barulho, mas Thor não dormiu. Estava com raiva, com fome e não confiava naquele gigante que encontrara em meio às terras selvagens do leste. À meia-noite, continuava com fome e não aguentava mais o ronco de Skirmir. Voltou a escalar a cabeça do gigante e se posicionou entre suas sobrancelhas. Thor cuspiu nas mãos, ajustou o cinturão de força, ergueu Mjolnir acima da cabeça e golpeou com toda a força. Tinha certeza de que o martelo afundara na testa de Skirmir. Estava escuro demais para ver a íris dos olhos do gigante, mas as pálpebras se abriram. Uau! Comentou o sujeito enorme. Thor? É você? Acho que caiu uma bolota de carvalho na minha cabeça. Que horas são? É meia-noite, respondeu Thor. Bem, então nos vemos de manhã. Roncos gigantescos voltaram a abalar o chão e fazer tremer o topo das árvores. Amanhecia, mas ainda não era dia. Quando Thor, mais faminto, mais irritado e insone, resolveu dar o golpe que silenciaria aquele ronco para sempre. Dessa vez, mirou na têmpora do gigante e acertou Skirmir com toda a sua força. Nunca deu um golpe tão poderoso. Thor o ouviu ecoar pelas montanhas. Sabe, disse Skirmir, acho que um ninho de passarinhos caiu na minha cabeça. Gravetos? Algo assim? Ele bocejou e se espreguiçou. Então se levantou. Bom,
Já descansei o bastante. É hora de ir andando. Vocês três estão indo para Utgard. Vão cuidar bem de vocês por lá. Posso garantir que terão um grande banquete e chifres de cerveja, depois lutas, corridas e disputas de força. Os habitantes de Utgard sabem se divertir. Fica no leste. É só seguir naquela direção, onde o céu já está iluminado. Quanto a mim, eu vou para o norte. O gigante abriu um sorriso, revelando dentes da frente separados. O gesto teria parecido tolo e sem sentido se seus olhos não fossem tão azuis e penetrantes. Então se inclinou para a frente e pôs a mão ao lado da boca, como se não quisesse ser ouvido. Efeito anulado por seu sussurro, alto o suficiente para ensurdecer qualquer um. Não consegui evitar de ouvir vocês há pouco, comentando como eu era grande. Suponho que seja um elogio. Mas, se os três um dia forem para o norte, vão ver gigantes de verdade, sujeitos realmente grandes, e vão descobrir como, na verdade, sou bem baixinho. Screamer deu outro sorriso e saiu andando para o norte, e o chão trovejou sobre seus pés. Durante alguns dias, eles viajaram para o leste, cruzando Jotunheim, seguindo sempre na direção do sol nascente. A princípio achavam que o que viam era uma fortaleza de tamanho normal, a uma distância relativamente curta, então apressaram o passo. Mas a fortaleza não aumentava, nem mudava, ou parecia mais próxima. Com o passar dos dias, entenderam quão grande era a construção e como estava distante. Ali fica Utgard? Perguntou Thjalfi. Loki pareceu quase sério ao dizer: foi de lá que veio a minha família. Você já visitou esse lugar? Não. Os três caminharam até o portão da fortaleza sem ver ninguém. Ouviam o que parecia uma festa acontecendo no interior. O portão era mais alto do que o de muitas catedrais. Era coberto por barras de metal de um tamanho que teria mantido qualquer gigante indesejado a uma distância respeitável. Thor gritou, mas ninguém respondeu ao chamado. Vamos entrar? Perguntou ele a Loki e a Thjalfi. Os três se abaixaram e passaram por baixo das barras do portão. Os viajantes cruzaram o pátio e adentraram o grande salão. Gigantes estavam sentados em bancos altos como copas de árvore. Thor entrou a passos largos. Thjalfi estava aterrorizado, mas caminhava ao lado de seu mestre e Loki seguia atrás deles. Viram o rei dos gigantes sentado na cadeira mais alta, no fundo do salão. Cruzaram o aposento e fizeram uma grande reverência. O rei tinha o rosto estreito, olhar astuto e cabelo vermelho cor de fogo. Seus olhos eram de um azul gélido. Ele encarou os viajantes e ergueu uma sobrancelha. Minha nossa! Uma invasão de bebês minúsculos? Não, estou enganado. Você deve ser o famoso Thor dos Aesir. O que significa que você deve ser Loki, filho de Laufey. Conheci sua mãe, mas não éramos amigos. Olá, parente distante. Eu sou Utgardaloki, o Loki de Utgard. E você é? Thjalfi, respondeu Thjalfi. Sou escravo de Thor. Sejam todos bem-vindos a Utgard, disse Utgardaloki. O melhor lugar do mundo para todos os notáveis. Qualquer um superior a todos os outros no mundo em habilidade ou astúcia é bem-vindo aqui. Algum de vocês sabe fazer algo especial? Que tal você, pequeno parente? Qual é o seu talento único? Consigo comer mais rápido que qualquer um, disse Loki em um tom humilde. Que interessante. Eis aqui meu servo. O nome dele que ironia. Logi. Aceitaria entrar em uma competição de comida com ele? Loki deu de ombro, como se a disputa lhe fosse indiferente. Utgardaloki bateu palmas,
e uma enorme travessa de madeira foi trazida para o salão, contendo todo tipo de animais assados, gansos, bois, carneiros, bodes, coelhos e veados. Quando ele bateu palma outra vez, Loki começou a comer, iniciando na extremidade mais distante e seguindo para o interior do enorme prato. Ele comeu com determinação, comeu como um louco, comeu como se só tivesse um objetivo na vida: comer tudo o que pudesse o mais rápido possível. Suas mãos e sua boca pareciam um borrão. Log e Loki se encontraram no centro da travessa. Utgarda-Loki olhou do alto de seu trono. Bem, vocês dois comeram na mesma velocidade, nada mal, constatou. Mas Log comeu os ossos. E, nossa, parece que também comeu a travessa de madeira em que os assados foram servidos. Loki comeu toda a carne, é verdade, mas mal tocou nos ossos e nem começou com a travessa. Então, a rodada vai para Log. Utgarda-Loki olhou para Thjalfi. Você, garoto, o que sabe fazer? Thjalfi deu de ombros. Era a pessoa mais rápida de que já tinha ouvido falar. Podia ser mais rápido que coelhos assustados, mais rápido que um pássaro voando. Então, disse apenas: eu corro. Então, correr é o que você fará. Todos foram para o lado de fora da fortaleza, onde encontraram, em uma área plana de solo, uma pista perfeita para a corrida. Vários gigantes estavam parados ao lado da pista, esfregando as mãos e soprando para aquecê-las. Você é apenas um garoto, Thjalfi, disse Utgarda-Loki. Então, não vou fazer com que corra contra um homem adulto. Onde está o pequeno Hugi? Uma criança gigante se adiantou, tão magra que podia nem parecer estar ali, e não muito maior que Loki ou Thor. A criança olhou para Utgarda-Loki e nada disse, mas sorriu. Thjalfi não sabia ao certo se o garoto estava ali antes de ser chamado, mas estava ali naquele momento. Hugi e Thjalfi esperaram lado a lado na linha de partida. Já! Gritou Utgarda-Loki, em uma voz que retumbou como um trovão, e os garotos começaram a correr. Thjalfi correu como nunca, mas viu que Hugi tomara a dianteira e chegar à linha de chegada quando mal estava no meio do caminho. A vitória é de Hugi, anunciou Utgarda-Loki. Então se agachou ao lado de Thjalfi. Você vai ter que correr mais rápido se quiser derrotar Hugi. Mas, mesmo assim, nunca vi um humano correr tão bem. Corra mais rápido, Thjalfi. O rapaz foi outra vez para o lado de Hugi na linha de partida. Thjalfi estava ofegante, o coração pulsando nos ouvidos. Sabia que correra muito rápido, mas ainda assim, Hugi foi o vencedor. E o pequeno gigante não parecia nada cansado. Nem sequer respirava com dificuldade. Hugi olhou para Thjalfi e sorriu outra vez. Algo nele o lembrou Utgarda-Loki, e o rapaz se perguntou se a criança gigante era o filho do rei dos gigantes. Já! Eles correram. Thjalfi correu como nunca tinha corrido na vida, as pernas movendo-se tão rápido que era como se apenas ele e Hugi existissem no mundo. Mas Hugi manteve a dianteira por todo o percurso. A criança gigante cruzou a linha de chegada quando Thjalfi estava a 5, talvez 10 segundos de distância. Thjalfi sabia que estivera muito perto de vencer naquela vez, e sabia que se desse tudo de si na próxima, podia ganhar. Vamos correr outra vez, pediu, arfando. Muito bem, concordou Utgarda-Loki. Pode correr outra vez. Você é rápido, meu rapaz, mas acredito que seja impossível vencer. Mesmo assim, vamos deixar que a corrida final decida o resultado. Hugi foi até a linha de partida. Thjalfi parou ao seu lado. Não conseguia nem ouvir a respiração do gigante. Boa sorte, disse Thjalfi. Dessa vez, você vai me ver correr mesmo, anunciou Hugi, com uma voz que parecia soar na mente de Thjalfi. Já! Gritou Utgarda-Loki. Thjalfi correu como nenhum homem vivo jamais correra.
Correu como um falcão peregrino, mergulha para capturar a caça. Correu como o vento de uma tempestade. Correu como Thjalfi, e ninguém nunca correu como Thjalfi, nem antes nem depois. Mas Hugh tomou a dianteira sem dificuldade, movendo-se mais rápido que nunca. Antes que Thjalfi chegasse à metade da pista, Hugh cruzara a linha de chegada e começara a fazer o caminho de volta. "Chega!" exclamou Utgard-Loki. Eles voltaram para o salão. O clima entre os gigantes estava mais relaxado, mais jovial. O rei dos gigantes pronunciou: bem, o fracasso desses dois talvez seja compreensível, mas agora veremos algo que nos deixará impressionados. Agora é a vez de Thor, o deus do trovão, o mais poderoso dos heróis. Thor, cujas façanhas são cantadas pelos 9 mundos. Deuses imortais contam histórias sobre seus feitos. Vai nos mostrar o que pode fazer? Thor o encarou. Para começar, posso beber. Não há bebida que eu não consiga tomar até o fim. Utgard-Loki pensou um pouco. Claro. Onde está o portador dos meus copos? O gigante se apresentou. Traga meu chifre especial. O portador dos copos assentiu e saiu, voltando momentos depois com um chifre comprido. Era mais comprido que qualquer chifre que Thor já vira, mas ele não se preocupou. Afinal, era Thor, e não havia chifre de bebida que ele não fosse capaz de esvaziar. Runas e padrões haviam sido gravados na lateral do chifre, e a boca era feita de prata. É o chifre de beber deste castelo, explicou Utgard-Loki. Todos daqui já o esvaziaram, cada um a seu tempo. Os mais fortes e poderosos de nós o bebem de uma só vez. Alguns, admito, precisam de 2 visitas ao bocal. Tenho orgulho de anunciar que não há ninguém neste salão tão fraco e decepcionante que tenha precisado de 3. Era um chifre comprido, mas Thor era Thor. Então levou o chifre aos lábios e começou a beber. A cerveja dos gigantes era fria e salgada, mas ele bebeu, drenando o chifre, engolindo até perder o fôlego. Esperava ver o chifre vazio, mas continuava tão cheio, ou quase tão cheio, quanto ele começara. Fui levado a crer que você era melhor nisso, comentou Utgard-Loki, em um tom seco. Ainda assim, sei que pode terminá-lo em um segundo gole, como todos aqui. Thor respirou fundo e levou os lábios ao chifre, então bebeu profundamente e bebeu bem. Sabia que devia ter esvaziado o chifre daquela vez, mas, ainda assim, quando tirou o chifre dos lábios, o nível do líquido só diminuíra 1 dedo. Os gigantes olharam para Thor e começaram a zombar, mas o deus do trovão os encarou, então eles fizeram silêncio. Então os feitos do poderoso Thor são apenas histórias, comentou Utgard-Loki. Bem, mesmo assim vamos permitir que você termine o chifre na 3ª tentativa. Não deve restar muito aí dentro, afinal. Thor levou o chifre aos lábios e bebeu como um deus bebe, bebeu por tanto e tão profundamente que Loki e Thjalfi ficaram só olhando, impressionados. Mas quando baixou o chifre, a cerveja tinha descido só mais 1 dedo. Pra mim chega! Anunciou Thor. Não estou convencido de que isso seja apenas um pouquinho de cerveja. Utgard-Loki fez com que o portador dos copos levasse o chifre embora. É hora de um teste de força. Você consegue levantar um gato? Perguntou o rei dos gigantes. Que pergunta é essa? É claro que eu consigo levantar um gato, retrucou Thor. Bem, todos vimos que você não é tão forte quanto pensávamos. Os jovens de Utgard testam sua força erguendo minha gata, mas preciso alertá-lo. Você é menor que qualquer um de nós aqui, e minha gata é uma gata gigante. Então, será compreensível se você não conseguir. Vou levantar seu gato. Ela deve estar dormindo junto ao fogo, disse Utgard-Loki. Vamos lá.
A gata estava mesmo dormindo, mas despertou quando eles entraram no aposento. Era cinza e do tamanho de um homem, mas Thor era mais poderoso do que qualquer homem, e envolveu a barriga do animal com as mãos e tentou levantá-lo, decidido a erguê-lo bem acima da cabeça. A gata não parecia impressionada, arqueou as costas, se esticando, e forçou Thor a se esticar ao máximo. Thor não seria derrotado naquela simples brincadeira de levantar um gato. Ele empurrou e fez força, e depois de algum tempo, uma das patas do gato foi erguida do chão. Thor, Thjalfi e Loki ouviram um rugido ao longe, como de rochas enormes colidindo, o trovejar de dor de montanhas enormes. Basta! Disse Utgarda a Loki. Não é culpa sua não conseguir levantar meu gato, Thor. É um gato grande, e você é, na melhor das hipóteses, um sujeitinho mirrado em comparação a qualquer um dos nossos gigantes. O rei sorriu. Sujeitinho mirrado? Repetiu Thor. Ora, posso lutar contra qualquer um de vocês. Depois do que vimos aqui, acho que seria um péssimo anfitrião se deixasse você lutar contra um gigante de verdade. Você pode se machucar. E acredito que nenhum dos meus homens lutaria contra alguém que não consegue esvaziar meu chifre de bebê, que não conseguiu nem erguer minha gata. Mas vou lhe dizer o que podemos fazer. Se quer lutar, vou deixar que lute contra minha velha mãe de criação. Sua mãe de criação? Thor estava incrédulo. Ela é velha, é verdade, mas foi quem me ensinou a lutar muito tempo atrás, e duvido que tenha esquecido como se faz. Ela está encolhida pela idade, então a altura é próxima da sua, e está acostumada a brincar com crianças. Então, reparando na expressão do rosto de Thor, o rei dos gigantes completou. O nome dela é Eli, e já a vi derrotar homens que pareciam mais fortes que você. Não fique confiante demais, Thor. Eu preferia lutar contra um dos seus homens, mas vou lutar com a sua velha ama. Mandaram chamar a velha, e ela veio. Tão frágil, tão pálida, tão encarquilhada e enrugada que parecia prestes a ser levada pela brisa. Era uma gigante, é verdade, mas era só um pouco mais alta que Thor. Não tinha cabelo fino e ralo, ou melhor, tinha cabelo fino e ralo na cabeça envelhecida. Thor se perguntou quantos anos aquela mulher teria. Parecia mais velha que qualquer um que ele já tivesse encontrado. Não queria machucá-la. Os dois se posicionaram. O primeiro a derrubar, o outro ganharia. Thor empurrou a velha e a puxou, tentou movê-la, derrubá-la, forçá-la para baixo, mas era como se a velha fosse feita de rocha. Ela o encarava o tempo inteiro com seus olhos velhos, sem cor, sem nada a dizer. Então a velha estendeu a mão e tocou Thor com delicadeza na perna. O deus sentiu a perna perder a firmeza no lugar onde ela o tocara e o empurrou para se afastar, mas a velha o envolveu com os braços e o forçou para o chão. Thor resistiu com toda a força que tinha, mas foi inútil, e o deus logo se viu forçado a dobrar um joelho. Pare! Gritou Utgarda Loki. Já vimos o suficiente, poderoso Thor. Você não consegue nem derrotar minha velha mãe de criação. Acho que nenhum de meus homens vai querer lutar contra você. Thor olhou para Loki e os dois olharam para Thjalfi. Estavam sentados ao lado de uma grande fogueira e os gigantes os receberam com hospitalidade. A comida era boa, o vinho era menos salgado que a cerveja dos gigantes, do gigantesco chifre de bebê, mas falavam menos do que o habitual para uma festa. Os três estavam quietos e se sentiam desconfortáveis e humilhados pela derrota. Deixaram a fortaleza de Utgard ao amanhecer, e o próprio rei dos gigantes caminhou ao seu lado quando partiu. E então, gostaram da estadia em meu lar? Os três o encararam com tristeza. Não muito, respondeu Thor. Sempre me orgulhei de ser poderoso, mas agora me sinto nada, um ninguém. Achei que eu corria rápido, comentou Thjalfi. E
Eu nunca fui derrotado em uma competição de comida, completou Loki. Eles passaram pelos portões que marcavam o fim da fortaleza de Utgardalok. Sabe? Começou o gigante. Não é que vocês sejam ninguém. E nem que sejam nada. Honestamente, se na noite passada eu soubesse o que sei hoje, nunca os teria convidado para meu lar. E vou tomar o cuidado de me assegurar que vocês nunca mais sejam convidados. Sabem, eu enganei vocês. Todos vocês com ilusões. Os viajantes encararam o gigante, que abriu um sorriso para eles. Vocês se lembram de Screamer? O gigante? É claro. Era eu. Usei uma ilusão para me tornar grande daquele jeito e mudar minha aparência. Os cardaços da bolsa de provisões eram atados com arame de ferro inquebrável, e só podiam ser desamarrados com magia. Quando me acertou com um martelo, Thor? Bem, enquanto eu fingia dormir, sabia que até o mais leve de seus golpes seria minha morte. Então usei magia para pegar uma montanha e colocá-la invisível entre o martelo e minha cabeça. Olhe lá! Ao longe, vi uma montanha com vales fundos ao longo da superfície. 3 vales quadrados, o último mais fundo que todos. Aquela foi a montanha que usei, explicou Utgardalok. Aqueles vales são seus golpes. Thor não respondeu, mas seus lábios se comprimiram, as narinas se dilataram e a barba ruiva coçou. Quero saber sobre ontem à noite no castelo, pediu Loki. Aquilo também foi uma ilusão? Claro que foi. Já viram um incêndio na mata avançando vale abaixo, queimando tudo em seu caminho? Você acha que come rápido, Loki? Mas nunca comerá tão rápido quanto Logi, pois Logi é a encarnação do fogo e devorou a comida e atravessa com suas chamas. Nunca vi ninguém que comesse tão rápido quanto você. Os olhos verdes de Loki brilharam de raiva e de admiração. Ele adorava tanto um bom truque quanto detestava ser enganado. Utgardalok virou-se para Thjalfi. Quão rápido você consegue pensar, garoto? Consegue pensar mais rápido do que é capaz de correr? Claro, consigo pensar mais rápido que qualquer coisa. E foi por isso que eu fiz você correr contra Hugi, que é o pensamento. Não importa a velocidade com que você corra, e nunca nenhum de nós viu alguém correr como você, Thjalfi, mas é impossível ser mais rápido que o pensamento. Thjalfi não respondeu. Queria dizer alguma coisa, protestar ou fazer mais perguntas, mas Thor se pronunciou, em um ribombar baixo como um trovão ecoando em uma montanha distante. E eu? O que eu realmente fiz noite passada? Utgardalok não estava mais sorrindo. Um milagre. Você fez o impossível. Você não percebeu, mas a ponta do chifre estava na parte mais funda do oceano. Você bebeu o suficiente para reduzir o nível do mar, para provocar marés. Por sua causa, Thor, a água do mar vai subir e baixar para sempre. Fiquei aliviado quando você não tentou tomar um quarto gole. Poderia ter secado o oceano. O gato que tentou erguer não era um gato, era Jormungand, a serpente de Midgard, a cobra que envolve o centro do mundo. É impossível levantar a serpente de Midgard, mas ainda assim você o fez, a ponto de afrouxar uma das suas voltas quando ergueu a pata do chão. Lembram-se do ruído que ouvimos? Aquele foi o som da terra se movendo. E a velha? Perguntou Thor. Sua velha ama. O que ela era? Sua voz estava bem tranquila, mas ele segurava o cabo do martelo. Aquela era Eli, a velhice. Ninguém pode vencer a velhice, porque, no fim, ela derrota todos nós. Deixa-nos cada vez mais fracos até fechar nossos olhos para sempre. Todos nós, menos você, Thor. Você lutou contra a velhice e todos ficamos maravilhados por ver você ter permanecido de pé, mesmo quando ela estava com a vantagem.
Você apenas dobrou um joelho. Nunca vimos nada como o que aconteceu ontem à noite, Thor. Nunca. E agora? Agora que vimos seu poder, sabemos como fomos tolos em deixar que chegassem a Utgard. Planejo defender minha fortaleza no futuro, e o melhor modo de defendê-la é me assegurar de que nenhum de vocês jamais encontre Utgard, ou a veja outra vez. Quero ter certeza de que, aconteça o que acontecer nos dias vindouros, nenhum de vocês jamais retornará. Thor ergueu o martelo bem acima da cabeça, mas antes que pudesse dar o golpe, Utgard da Loki desapareceu. Vejam! Disse Thjalfi. A fortaleza tinha sumido. Não havia traços do baluarte de Utgard, nem do local onde ele ficava. Os 3 viajantes estavam parados em uma planície de gelo desolada, sem nenhum sinal de qualquer tipo de vida. Vamos para casa, disse Loki, e completou. Foi tudo muito bem feito. Ilusões brilhantemente aplicadas. Acho que todos nós aprendemos uma lição hoje. Vou contar à minha irmã que corri contra o pensamento, comentou Thjalfi. E vou contar a Röskva que corri bem. Mas Thor não respondeu. Estava pensando na noite anterior, em como lutar contra a velhice e beber o mar. Estava pensando na serpente de Midgard. Se você chegou até aqui, você já sabe. Caramba, passou um caminho todo aí, ó. Sabe, uma aventura toda, né? Passou uma aventura toda. Mas chegamos ao fim deste episódio. É o fim desse episódio. Mas não é porque ele é o fim desse episódio que você precisa parar aqui e agora o contato com a gente. Você pode seguir a gente aonde? Nas redes sociais. Lembre-se, a gente já falou lá no começo. É YouTube, Instagram, TikTok, Apple e Spotify. Aqui no Spotify, o principal talvez. É. Mas ó, liga o sininho, comenta, sugere, avalia, faz sugestão de livro, faz sugestão de qualquer outra coisa aí que você achar que venha a ser relevante pra gente, que a gente tá aqui pra ouvir vocês. E, por último, eu gostaria de fazer um pedido pra vocês. Pra gente começar uma nova leva, uma nova saga. Que é o quê? Nós queremos, vós quereis também, talvez, que todo mundo. Isso, todo mundo. A galera toda. A gente quer o quê? Galera, comenta o que vocês acharam desse episódio. Pode ser desse episódio de leiturinha, Sim. Pode ser do comentadinho, ou faça uma pergunta pra gente também. Pode ser sobre o personagem, pode ser sobre qualquer coisa, sobre o podcast. Isso. Façam aí perguntas pra gente, ou fala o que você tá achando, porque no próximo episódio que a gente for gravar depois do seu comentário, a gente pode passar aqui e responder você em vídeo, entendeu? Vou responder você aí. Em vídeo, em áudio, Em tudo que a gente tiver. telepatia, tudo aí. Essa talvez não chegue, porque o sinal é meio ruim, né? Mas Porta fechada. quarta fechada. Porém, comenta, gente. Comenta. Participa com a gente, que a gente vai adorar. Já recebemos 3, 4 comentários mais ou menos. Sim. Que pra gente já assim, nossa, regaçamos. Estamos felizes pra caramba, gente. Obrigado aí quem participou já. E participem, comece a participar que a gente vai responder todo mundo que a gente conseguir. Com certeza. É isso aí. Então, muito obrigado E até a próxima. e até a próxima.